E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. Então, rapaziada, hoje temos mais um vídeo aqui no canal trazendo dicas de cartola pra vocês. E dessa vez temos dicas da rodada 19 do Campeonato Brasileiro. Uma rodada complicada pra se escalar, rodada bem difícil de fato, cara. Temos muitos jogos bem complicados de a gente escolher quais são os melhores jogadores, quais são as melhores opções. Mas eu passei a minha manhã inteira estudando o mercado para ver qual seria o melhor time para eu te passar as dicas, pra gente pelo menos pontuar acima de 80. Fechou, galera? Então já vai deixando o seu likezão aí embaixo, que é muito importante o seu like para você me motivar a continuar trazendo vídeos de cartola todas as rodadas. Conto muito com seu like, conto muito com seu apoio de coração, rapaziada. Na última rodada fizemos 61.15 pontos, não fomos tão mal, mas também não fomos lá grandes coisas, né, galera? E para essa rodada, o meu plano, como eu já disse, é fazer a gente passar dos 80 pontos. Então, bora pra escalação. Então, galera, como eu disse pra vocês, fizemos 61.15 na última rodada. Temos 150 cartoletas, um número bacana pra gente escalar. Já vemos que os jogadores mais escalados para essa rodada são Pedro Guilherme do Flamengo, Thiago Galhardo do Internacional e o Marinho do Santos. São os três jogadores que realmente não podem faltar em nenhuma escalação se você tem pretensões de imitar no Cartola nessa rodada 19. Mais uma vez vamos utilizar a formação 4-3-3, galera, que é a formação mais equilibrada, 3 meias, 3 atacantes e os 4 defensores. Já vamos começar no nosso gol com Fernando Miguel, goleiro do Vasco. Vasco versus Goiás. Goiás não deve marcar gols no Vasco. Fernando Miguel deve se destacar nessa partida, pelo menos essa é a minha expectativa. Ele tem uma média de 2.03, não é uma média assim que você vai falar, nossa, mano, que grande goleiro. Mas é uma média aceitável aí do Fernando Miguel. Espero eu que ele nessa rodada faça um número bacana de defesas difíceis. Ele que tem 14 defesas difíceis no campeonato, já defendeu um pênalti. Então bora apostar no Fernando Miguel, até porque o jogo é contra o Goiás, né, rapaziada? Para as nossas laterais, vamos de Felipe Jonathan dos Santos. Felipe Jonathan tem uma média de 4.92. Quase sempre que o Santos joga em casa ele acaba pontuando muito bem. Tem 2 gols no campeonato, tem 1 assistência e já tem 61 desarmes, que é um número bem bacana, rapaziada. Então vamos de Felipe Jonathan dos Santos. Para nossa outra lateral, te confesso que foi bem difícil, bem complicado de escolher. Eu fiquei entre o Orejuela aqui do Grêmio, que tem uma média de 4.34, que é uma média bacana, e entre o Tinga do Fortaleza. Então eu vou de Tinga, galera. Decidi pôr o Tinga por quê? Olha aqui o gráfico dele. Sempre o cara vem pontuando acima de 5, faz 6, faz 7, 19 desarmes, 2 gols marcados. Fortaleza é um time muito forte jogando dentro de casa, então é uma boa a gente apostar no Tinga para essa rodada. Tem uma média de 5.19 e tá com pontuação zerada, o que significa que provavelmente ele vai valorizar essa rodada. Então vamos de Tinga do Fortaleza. Fechamos nossas 2 laterais, agora vamos para nossa dupla de zaga, que vai ser formada por David Braz do Grêmio, Grêmio versus Bragantino. Bragantino, que é um time que vem brigando lá embaixo no Campeonato Brasileiro. Espero que o David Braz ou faça um gol, ou que o Grêmio passe em branco para ele pontuar bem. Tá bem difícil a gente escolher zagueiros essa rodada, rapaziada. Então vamos mesmo de David Braz e de Sabino do Coritiba. O Sabino por quê? Porque o Sabino pode ter um pênalti, ele pode fazer um gol de pênalti, pode ser que o Atlético Goianiense, que é um time limitado tecnicamente, saia sem fazer gols do Coritiba. Acho complicado, mas o Sabino tem uma média até interessante e é contar com um pênalti aí pro Coritiba, pro Sabino marcar e a gente pontuar bem. Sempre essa expectativa quando a gente escala o Sabino. Pro nosso meio de campo, obviamente, Thiago Galhardo, não tem nem como não pôr o Galhardo, média de 10.14. Todo jogo o cara faz gol, todo jogo ele tá imitando no Cartola, faz pelo menos acima de 8, então vamos de Thiago Galhardo. Para fechar o nosso meio de campo, vamos de Vinícius do Ceará. Vinícius também tá com a média muito boa, 6.78. Nas últimas 2 rodadas eu coloquei o Vinícius e ele fez ali 12 pontos, então bem interessante a gente pôr o Vina, né? 6 gols no Brasileirão, 2 assistências, é o principal jogador do Ceará, sem sombra de dúvidas. O Ceará vai enfrentar um Botafogo no estádio Newton Santos, Botafogo que tá sem treinador, Botafogo que tá vivendo uma fase bem complicada, muita turbulência, então é complicado aí mesmo esse jogo pro Botafogo. Para fechar nosso meio de campo,
vamos de Everton Ribeiro do Flamengo, galera. Everton Ribeiro é uma das melhores opções para essa rodada. O Flamengo jogando no Maracanã contra o São Paulo. Everton Ribeiro está com a média de 4,98, quase 5 pontos. Tem 5 gols no campeonato, tem 2 assistências, já tem 17 desarmes. Então vamos de Everton Ribeiro. Creio que essa rodada tem tudo para ele imitar. Outra boa opção que também tá pintando, rapaziada, é o Giovanni Augusto. Giovanni Augusto passou aí 2 rodadas pontuando muito bem, acima de 15. É um cara que já conseguiu alcançar uma média de 5,39. Tá, quem sabe, até recuperando aquele seu futebol quando ele se destacou no futebol brasileiro no Atlético Mineiro. Então, Giovanni Augusto também é uma boa opção, mas de momento eu vou fechar o meio de campo com Vina, com Everton Ribeiro e com o Thiago Galhardo. Pro nosso trio de frente, Marinho também não pode faltar no nosso time. Santos jogando dentro de casa contra o Bahia. O Bahia é um time bem constante, ainda mais na defesa. A defesa do Bahia é uma defesa que não passa muito segurança, então vamos de Marinho. Além de Marinho, vamos de Thales Magno do Vasco. O Vasco jogando contra o Goiás. O Thales Magno recuperando seu futebol com o Ricardo Sapinto. Ele já tem 2 gols no Campeonato Brasileiro, tem 2 assistências, tem 13 finalizações e tem uma média muito bacana de 4,31. Joga contra o Goiás. A gente sabe que o Goiás sofre gol toda a partida, então é uma boa a gente pôr o Thales Magno. Não sei se o Cano vai jogar. Se o Cano for jogar em cima da hora, bem possível que eu coloque o Herman Cano, mas a princípio vamos de Thales Magno. E para fechar nosso trio de frente, Pedro Guilherme, Pedro Queixada do Flamengo, moleque que tá destoando no futebol brasileiro. Quase todo jogo que ele joga faz gol, só uma rodada que ele foi mal aqui, como vocês estão vendo no gráfico. Mas nas demais rodadas, todo jogo Pedro vem fazendo gols no Campeonato Brasileiro. Já tem 6 gols, tem 0 assistências, então vamos de Pedro Guilherme. Partiu apostar nele para ser o nosso treinador e fechar o time com chave de ouro. O time que, rapaziada, deve passar dos 80 pontos quase com certeza. Vamos de Ricardo Sapinto do Vasco, joga contra o Goiás. O Vasco todo deve pontuar bem como um todo, pelo menos essa é a expectativa. Capitão, vamos de Pedro Guilherme do Flamengo. Fechamos nosso time, ficou uma escalação boa, ficou até que barata, 134 cartoletas. Se você não tem 134 cartoletas, faz o que eu sempre falo para fazer. Coloca jogadores dos mesmos times aqui que eu escalei, só que os mais baratos, seguindo sempre essa mesma linha de raciocínio que você deve imitar, assim como eu. Então, galera, essas são as dicas de cartola para a rodada 19. Se vocês curtiram, deixa o like, se inscreve no canal para não perder nenhuma dica e me segue no Instagram, porque é lá pelo Instagram que eu vou revisar o time momentos antes de fechar o mercado. Meu Instagram é @malfraofc. Quer imitar no cartola? Segue aqui as dicas do canal, porque não vai ter erro. Te garanto, hein? Eu vou ficando nessa, por hoje é isso. Grande abraço, Francisco. É nóis e fui!